Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa série, né? Blockchain é um banco de dados ou é um sistema operacional? Ou vice-versa, né? O intuito dessa série, gente, não é ensinar nada com relação a montagem e configuração de computador, não. Eu vi que teve gente que deu uma confundida aí. O que é trazer aqui para vocês são informações para você poder comparar como que funciona a tecnologia atual, que é um sistema operacional, e talvez até um banco de dados, que nós vamos trazer mais na frente, com o blockchain. Porque a gente precisa de desmistificar essa história de que o blockchain pode ser um sistema operacional ou pode ser um banco de dados, né? E a funcionalidade do blockchain ou DLT, ele não está ligado diretamente à sua moeda. A moeda, na realidade, foi uma coisa que o homem criou, né? É como se fosse uma moeda de pagamento para que a pessoa pudesse ajudar a proteger a rede. Era a única forma de recompensar a pessoa. E com isso, Satoshi Nakamoto, quando criou o projeto, ele já criou pensando, dizendo que estava criando uma nova moeda para uma disrupção do sistema financeiro, né? Sistema bancário, substituição, uma mudança do paradigma de controle financeiro, né? E que depois de 2008 ali, quando houve aquele crash, e por incrível que pareça, no mesmo ano que houve o grande crash, né, financeiro e imobiliário aí, a gente viu surgir aí o Bitcoin. E com isso a gente começa a ver aquele negócio, aquela frase, né, da como é que é? A ordem pelo caos. Primeiro cria-se o caos e depois vem a ordem. Por isso que fica assim meio confuso essa questão, quem criou o Bitcoin. Mas não é essa questão aqui. A gente está trazendo aqui para vocês informações para você entender como que funciona o sistema operacional e comparar essas funcionalidades com o blockchain. E vocês vão ver que tem muitas similaridades que ocorrem no sistema operacional e que no blockchain se faz a mesma coisa, tá? Uma das coisas que nós vimos ontem, vamos começar aqui, foi a disponibilização de módulos, tá? E essa disponibilização de módulos, ela se encontra aqui, ó, no kernel. O kernel, ele é o núcleo do sistema operacional. Esse azulzinho aqui, na realidade, ele já é o sistema operacional, só que ele tem um núcleo. Esse núcleo não é porque ele é no centro do sistema operacional não, tá, gente? Assim, são informações que a gente vai passando que às vezes as pessoas podem imaginar que é um círculo com uma bolinha lá no meio, né? Não. O núcleo é uma função que tem no sistema operacional aonde fica ali todos os módulos, tá? E todas as funcionalidades principais do sistema operacional que dá condições de comunicar com processador, memória e outros dispositivos. E quem faz essa interação? O aplicativo por meio do usuário, né? Nós mostramos aqui que o usuário é a parte principal de todo esse processo, apesar que o computador pode ser simplesmente programado para executar uma função de forma que não há necessidade do usuário ficar interagindo com ele. Talvez o usuário só interaja com ele uma vez, o resto fica tudo programado. Isso se chama computação. E nesse caso, agora nós vamos falar sobre esses módulos e também com relação ao Bitcoin, ao blockchain, tá? Então vamos começar aqui. O blockchain funciona da mesma forma que o sistema operacional. Ele tem essa questão de modulação para poder ser utilizado
da mesma forma que o sistema operacional? Nós vamos descobrir tudo isso agora. E a resposta pode ser sim e não, tá? Isso vai depender do blockchain, tá? Não necessariamente, para começar, tá? Já que o blockchain existe, para o blockchain existe a abstração em relação ao sistema operacional. Que abstração é essa, gente? Porque ele simplesmente não é um sistema operacional em cima de outro, entre aspas, tá? Ele é um daemon, tá? Nós vamos ver sobre isso também. Nós falamos disso, né, em algum lugar, não lembro se foi aqui. Não, não foi. Teve uma parte aqui que nós falamos em daemon. Ou nós vamos falar agora, né? Vamos continuar aqui então. Ó, então, a abstração em relação aos sistemas operacionais, com relação ao blockchain, é porque, como vimos, esse segundo, o sistema operacional, intermedia as conexões de programas diretamente com o hardware, né, para executar ações que os aplicativos foram programados, e isso só é possível por causa desses módulos que ficam nessa área aqui, tá? E esses módulos implementados na criação do sistema operacional, que funciona como uma ponte, né, entre o programa, né, a aplicação e o hardware, tá? Ou seja, os módulos estão no núcleo, de forma que o núcleo está no sistema operacional, ou seja, o sistema operacional é uma base e essa base é a ponte entre um aplicativo que está funcionando em cima dele e um hardware que pode ser a própria máquina ou periféricos, né, ali na periferia da máquina. E a abstração que vamos falar está relacionada se o blockchain pode ser considerado um sistema operacional ou um aplicativo, tá, desse sistema operacional. O módulo ou módulo de kernel, né, o núcleo, né, o módulo do núcleo do sistema, são peças de códigos que podem ser carregadas e descarregadas no kernel de acordo com a demanda. E não é assim, ligou o computador, carregou, ligou, desligou o computador, descarregou. Não é assim. Quando você vai programar um sistema operacional, você já ativa ele com um comando e ele fica ativo toda vez que você liga. Se você vai lá e desativa ele com um comando, ele desativa definitivamente e fica, toda vez que você ligar, ele não vai ter aquele módulo disponível, tá? Então, você pode carregar ele ou descarregar em tempo real, se você quiser, tá? E ele pode permanecer no próximo reinício ou não, tá? Do sistema operacional. Essas peças de códigos estendem, eles aumentam a funcionalidade do kernel, tá? Sem a necessidade de reinicialização do sistema. Só para vocês verem o que eu acabei de falar, você faz isso em tempo real. Por exemplo, você está precisando de imprimir e o seu sistema operacional não está com o módulo de impressora ativo. Por quê? O módulo de impressora para um servidor na internet geralmente não tem necessidade, mas o cara viu que tem ali um relatório para ser feito e ele fala, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que copiar isso para um pendrive e mandar para um outro computador, né? Ou mandar isso aqui pela rede e é uma coisa confidencial, eu tenho só que imprimir. Então eu vou aqui ativar um comando aqui, ele ativa o módulo de impressão, dou um comando print e o arquivo que eu quero imprimir, e daí ele sai na impressora que está conectada a ele. Mas aí eu queria transferir era para o pendrive, e o pendrive também está desabilitado no servidor. Você vai ter que fazer a mesma coisa. E se você não quer que aquilo fique ativo eternamente no seu servidor, que é uma vulnerabilidade na realidade, né? Pode se tornar uma vulnerabilidade, uma porta de exploração, você vai lá e desabilita, tá? Ou seja,
genericamente falando, se você quiser desabilitar totalmente a impressão em um sistema operacional, é só usar um determinado comando e desligar ou habilitar o módulo de impressão ou qualquer outro módulo, né, que possa servir de ponte entre a aplicação e o hardware. Sem os módulos não existe um sistema operativo, gente. Não tem por que você utilizar um sistema operacional sem módulos, tá? Ah, mas eu posso usar só um módulo de rede e tá bom. Sim, mas é um módulo. Se você não tiver nem esse módulo, o sistema operacional praticamente não existe, tá? Então, vamos aqui. No contexto geral, o blockchain não pode ser considerado um sistema operacional porque ele não interage diretamente com o hardware, tá? O blockchain depende do sistema operacional e utiliza os recursos dele para estar ativo e operacional para quem quiser interagir com ele. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, de um servidor Apache, tá? Servidor Apache é um servidor que quando ele está ativo e você vai interagir com ele, você instala ele num servidor em cima de um sistema operacional em específico ali, um Unix ou Linux, né? Já tem para Windows também. E a partir dali você vai poder utilizar um banco de dados, um editor de páginas de internet, HTML ou PHP, Python e qualquer outro editor de página de internet, e o Apache é que vai mostrar, vai carregar isso na internet, porque é por ele que você vai se conectar à rede mundial de computadores e fazer mostrar a página da internet, tá? Usando ou a porta 80, que é a porta comum, sem segurança, que é a mais comum de ser utilizada, e a que está se tornando mais utilizável é a 443, a porta 443, que é a porta padrão para segurança, né, de acesso aos diretórios de páginas de internet, e com isso a gente está usando mais essa. E quando você usa 443 e não tem um certificado digital válido, aí você vai ver como que funciona a segurança de uma página da internet sem criptografia, né? Sem criptografia, a página vai pela porta 80. Com um certificado digital, vai pela 443. E quando não tem um certificado digital, dá um erro, e aí a pessoa tem que escolher se ele quer continuar naquela página, mesmo sem o certificado digital ou com o certificado digital inválido, ou ele quer desistir de acessar aquela página. Por quê? Pode ser que você esteja entrando em um mundo perigoso, né? Que é uma página falsa ou uma página com exploradores querendo acessar a sua máquina. Na realidade, o blockchain é um aplicativo, tá? No sistema operacional. Assim como o servidor HTTP Apache, ou ele tem vários nomes, tá, gente? Ou é HTTP Apache, ou é servidor Apache, ou é HTTP Daemon Apache, ou somente Apache. Por que eu marquei esse Daemon aqui? Porque nós vamos falar mais disso, para você entender o que é o RippleD, o servidor do Ledger do XRP, ou um módulo não, um Daemon de Bitcoin, né? Que também é um Daemon. Ele rodando num Linux, por exemplo, ele é um Daemon, né? Ele se comporta como um Daemon, e você vai conhecer, vai saber o que é esse Daemon, tá? Como é chamado aí, né? Vários nomes que esse Apache tem. Ele é o servidor web de código aberto criado em 1995. Então, podemos dizer que qualquer servidor blockchain são, na realidade, somente um Daemon. Mas o que é isso, né? Vamos lá. Daemon ideologicamente. Vamos falar das duas partes, tá, gente? Porque existe o nome Daemon,
que você pode utilizar ele ideologicamente, que é um nome em latim que veio a dar o vocábulo em português chamado demônio, né? Que são deuses que representam determinadas entidades, algumas da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza e etc. Tá? Isso aí tá no campo da ideologia. Agora, tecnologicamente falando, em alguns sistemas operacionais, por exemplo, o Unix, Linux e outros, Daemon é uma classe particular de programa de computador. Gente, classe particular, não é um programa qualquer, tá? Ele não roda como um outro programa qualquer. Ele é um programa específico, tá? Olha aí, já começa a diferença do que é um blockchain e do que é um programa de computador, tá? Então, o blockchain, na realidade, ele é um daemon, porque ele é uma classe particular de programas de computador que correm em segundo plano. Ele não fica apresentando aqui para você, ó, tá aqui, eu sou o blockchain, interage comigo. Não, ele é um back-end, é um código, tá? E ó, ele corre em segundo plano e não sobre o controle, né, direto do usuário. O usuário não interage diretamente com ele. Como você bem sabe, o usuário não interage diretamente com o blockchain. Ele só faz utilizando front-end. Blockchain, na realidade, é um back-end, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Lembra da imagem que eu mostrei lá no início, né? Onde a gente só falava das aplicações aqui, ó, né? Aplicação, kernel, isso aqui em termos de sistema operacional, né? Só que quando a gente começa a passar pela ideia do blockchain, para você saber aonde é que o blockchain se encaixa em um sistema operacional, aonde é que ele se encaixa no mundo da tecnologia em geral. Tá aqui, ó. Ele, para interagir com a CPU, memória e os dispositivos que tiver numa máquina, ele precisa do kernel, ele precisa dos módulos do sistema operacional. Ele interage com os módulos do kernel do sistema operacional para conversar aqui, ó, tá? Para ele transmitir, por exemplo, um ledger para outros computadores no mundo, ele vai precisar de processamento, memória, armazenamento e também internet, que é no caso rede. E aí ele precisa de estar em cima do sistema operacional, porque ele não tem a capacidade de fazer isso sozinho, tá? Foi criado assim. Depois nós vamos entender um pouquinho, ou pensar que nós entendemos um pouquinho sobre por que ele não foi criado diretamente como um sistema operacional. Até veio uma ideia, né, a mim, de que eles poderiam ter criado um sistema operacional só para blockchain, mais nada. Ele interagir diretamente com o hardware, criar um kernel exclusivo para o blockchain, tá? Mas na realidade ele compartilha o kernel do sistema operacional. Vamos lá. Eu fiz aqui uma imagem relacionada a como que interage aqui com o sistema operacional. Eu vou tentar aumentar mais essa imagem aqui, gente, para ficar melhor para vocês olharem, tá? Vamos lá. E assim fica legal. Bom, então todo mundo já viu como que é feita a interação, né, do sistema operacional. Aqui vai os programas do sistema operacional e também vai agora vocês sabem os daemon, né? E aí nós temos aqui o kernel do sistema operacional e seus módulos aqui conectando. Lembra do Apache? Olha o Apache aqui, ó, que é um daemon que está na mesma linha das aplicações, né? Que é aí o GIMP, o Wine e vários outros programas do computador roda aqui dentro, tá?
junto com os daemons. Só que, como foi explicado, daemon é um tipo de programa especial que funciona em segundo plano. Esses outros programinhas que estão aqui abaixo, eles funcionam em primeiro plano e tem a interação do usuário. Os de baixo não tem a interação direta do usuário, porque precisa de um front-end para fazer isso, tá? E o blockchain, né? Eu dei um exemplo aqui para vocês. Ele interage com o sistema operacional, né? Ele vai direto ao sistema operacional. Na realidade, essa setinha ele tinha que vir até aqui, ó. Ele passa direto, mas ele, na realidade, eu deixei aqui porque ele faz parte dessa área aqui, né? O blockchain ele era para estar aqui nessa área aqui, tá? Vocês lembram que ele tem um cantinho dele aqui, né? Então tá aqui, né? O blockchain, o módulo do blockchain, ele possui módulos. Você sabe disso. Muitos que acompanham o canal aqui sabem que o blockchain possui módulos e eu vou mostrar para vocês que tipo de módulos são esses. E aqui em cima são as aplicações que os aplicativos, os DEPs, os DeFi, os vários projetos que são criados e ele interage com esses módulos do blockchain, tá? Bom, visto isso, nós vamos diretamente só para essa área aqui. E a gente já sabe que essa área aqui depende do sistema operacional, né? Mas nós vamos voltar rapidamente aqui. Lembra, eu gosto de trabalhar com as cores. Tá vendo que isso aqui é vermelho, rosado e aqui também? Aqui é azul e aqui também? Pois é, e aqui é verde, porque essa área aqui, só o kernel trabalha com ele. Como a gente não tem um kernel, mas no kernel fica os módulos lá no sistema operacional, no blockchain nós temos uma área só para os módulos, né? Então vamos colocar os módulos em azul juntamente com o blockchain. E onde está os programas, os daemon aqui no sistema operacional? Na área rosa, né? E eu coloquei aqui também na área rosa, que é para vocês entenderem que os programas estão ali, né? Eles ficam acima dos módulos do blockchain, porque eles precisam comunicar com aqueles módulos, tá? Então vamos lá. Então tá aqui, nós temos módulos, tá? E vamos ver como que esses programas aqui se interagem com o blockchain. Bom, aqui estão os últimos módulos que foram votados e que estão em votação no blockchain. Se você entra aqui, ó, nós vamos carregar aqui as emendas. Todas as emendas, gente, são módulos dentro do sistema operacional, tá? E aí você vai vendo aqui, ó, nós temos um monte de emendas, né? O DID, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, DID, o Oráculo, tá? O Exchange Bridge, né? Que é a ponte, né? Taxas do XRP, ó, o AMM aqui, Clawback, né? E nós vamos ver em alguns casos aqui onde que encaixa cada módulo desse. Cada módulo desse está sendo usado por qual, né? Ó, multi-assinatura, né? Teve o NFT também aqui, passou por aqui. Deixa eu ver. Tem alguma coisa relacionada a NFT aqui também, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos começando por aqui. Aqui estão os módulos, né, para este marketplace, né? O DEX. O que o DEX aqui do marketplace, DEX, Launchpad, quais são os módulos que ele precisou para estar funcionando, gente? Inclusive, ó, marketplace está incluso aqui, ó. Ah, não, as DEX, né? As DEX são marketplace também. Eu vou trazer isso aqui para cima para a gente ver aqui que para eles funcionarem, eles se conectaram aos módulos AMM, aos DID. Por que AMM, gente? Eles trabalham com os criadores de mercado automatizado. Por que os DID? Porque para se conectar a eles, ainda não foi votado, mas vai ter uma identidade descentralizada na rede XRP-LED, onde vai substituir, né,
a sua conexão da sua carteira. Vai ter uma identidade, né? Na hora que você conectar a sua carteira, eles vão identificar você. Não vai identificar a sua carteira, vai identificar você. Ele quer saber quem é você. Não quer saber quem é a sua carteira, eles querem saber quem é você, mas ao mesmo tempo eles vão saber quem é a sua carteira ligada a você. É uma coisa assim até a se pensar, né? Quem quiser utilizar as tecnologias aí vai ter que passar por isso. Lembra? Teve gente aí que falava assim: ah, você não comprará nada se não tiver a marca da besta. Só que inicialmente você não precisa estar com a marca da besta, você só precisa de um DID, tá? Uma identidade descentralizada que você vai comprar e eles vão saber quem é você. Se você não tiver esse DID, você não vai poder conectar, porque eles querem saber quem é você. Know your customer, tá? Aqui, token não fungíveis, tá? Aqui eu coloquei os links, gente, mas se eu for entrar, nós vamos entrar nessas telas aqui, tá? Também teve esse Get Start. Todos eles utilizam o Get Start, que é uma API, tá? Para fazer a conexão do aplicativo com o blockchain, tá? Para buscar todas esses módulos aqui é feito pelas APIs, tá? Vamos para o outro aqui, ó. Metaverso. Eles vão utilizar dentro do blockchain os DID, né, identidade descentralizada, os tokens não fungíveis e também as APIs. É claro que pode ser que tenha algum outro tipo de módulo ou emenda, né, que é o módulo do blockchain, e a gente talvez no metaverso tenha mais e eu não coloquei aqui. Os softwares e aplicativos, né, que são praticamente os dApps, Evernode, né, e vários outros aqui que não dá para me ler. Vamos lá. Eles utilizam os hooks, né? Por que eu não expliquei o ShaHao aqui? Porque vocês vão ver ele um pouquinho mais abaixo em uma outra interação gráfica que eu fiz, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a interoperabilidade e as bridges, né? No caso aqui eles usam as Exchange Bridge, que no caso vai ser utilizado aí as APIs lá daquela outra rede, né? Não vou lembrar o nome aqui, porque não estou focado nela. E vai usar também as Exchange Bridge, que é para melhorar a interoperabilidade, né? Temos aqui também os exploradores, né? Exploradores que utilizam as APIs para buscar todas essas informações e apresentar para você na tela. Temos as finanças descentralizadas, né? Flare Network, várias outras aqui. Eu não dá para ler, eu só coloquei a representação. Também utiliza as APIs para fazer conexão e algumas delas ainda utiliza informações lá de dentro do blockchain, NFTs, essas coisas, tá? Game, a mesma coisa, vai usar as APIs e tokens não fungíveis, né? Além das moedas que fazem parte, já é nativo. Então as moedas é criada no back-end, dentro do blockchain, e são apresentadas aqui dentro pelas APIs, tá? Que eu não coloquei as APIs aqui. As carteiras utiliza também as APIs para conectar, que eu também não coloquei aqui. Utiliza a modulação e a emenda multi-assinatura, tá? Tem aqui também essa outra que é interessante abrir, né? Multi-assinatura, reserva, né? Reserva multi-assinada, tá? Que faz parte também da carteira, né? Para criar os scroll, tá? Tá aqui, ó, scroll para as carteiras também, tá? Então, tudo isso, além das APIs para fazer a conexão com o blockchain, tudo isso são módulos do blockchain. Tem mais aqui, stablecoin. Stablecoin, apesar de ser uma moeda,
tá? Como qualquer outra, né? Um token como qualquer outro dentro de um blockchain, eles vão utilizar o módulo clawback. Clawback, que é aquela questão de poder retirar as moedas da carteira das pessoas. Lembra do Didi? Aqui também vai o Didi. Eu não coloquei, mas vai o Didi. Por quê? Eles têm que identificar quem é a pessoa e não quem é a carteira, tá? Eles agora vão querer saber quem é a pessoa que está com aquelas stablecoin na carteira. Então, se você tem a carteira e não fez o Didi, provavelmente você não vai ter stablecoin na sua carteira, tá? Bom, e aqui eu fiz algumas ponderações aqui, né? E quero mostrar para vocês alguns exemplos que existe tanto no Bitcoin quanto no XRP Ledger, tá? No Bitcoin, se a gente for procurar aqui como que eles fazem as conexões, né? Aqui fala do requerimento mínimo para poder rodar um nó lá no Bitcoin, que é um daemon de um servidor, tá? Aí você vai ver que quando você pesquisa isso aqui, ó, sudo install -m 0755, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos pesquisar ele lá no Bitcoin. Olha aqui, ó. Sudo install. Isso aqui é para instalar o módulo do... módulo não. O core do Bitcoin em um Linux, tá? Você vai usar esse comando. Sudo install -m 0755. Aí tem aqui o restante do comando, né? Tracinho O root, que é o administrador daquele servidor. Tem privilégios lá dentro. Aí tem os comandos aqui, -g, root de novo, -t. E aqui o diretório onde vai ficar armazenado o Bitcoin, que é o binário, né? Aqui, ó, esse diretório bin é o binário. E aqui um asterisco na frente, onde vai ficar todos os arquivos desse binário. Esse binário é aquele arquivo que eu falei para vocês que já foi compilado e virou, já saiu do modo de código humano para o código de máquina, tá? E aí você vem aqui e faz a mesma pesquisa, ó. Tudo, deixa eu ver se é aqui, requisitos, é aqui mesmo. Só não entendi porque que ele F3 aqui, ó. Oxe, cadê? O trem sumiu daqui, gente. Quando você vai instalar, ele tem os passos. Eu acho que eu devo ter separado a página errada, ou não. Mas o próprio aqui, ó, sudo install m, tá vendo, ó, sudo install. É porque tá em português, aí ele separa aqui, ó, separa o tracinho, tá? Então é sudo install m755 aqui, e o diretório para onde vai ser armazenado vários arquivos, tá? Do RippleD. Nesse caso aqui, quando você, isso aqui é onde vai baixar, tá? Aonde vai baixar os arquivos para depois, né? Pera aí, gente, só um momento. Não, ele vai criar um diretório aqui e aqui ele vai baixar desse repositório, tá? Lá da Ripple, tá vendo, ó? Repositório ripple.com é onde fica armazenado os arquivos do XRP Ledger compilado e já validado tudo ali com os seus hashes de segurança. E aí esse sudo gpg aqui, ele vai descompactar dentro desse diretório aqui, ó, e vai ter esse arquivo aqui para ser rodado. Aí você vai rodar esse programa aqui, ó, tá? Primeiro aqui tá falando para verificar
as impressões digitais das chaves, né? Aí depois é que vai ser feito a instalação, beleza? Aí você pode instalar ele em vários sistemas. Pode ser em Debian, as versões do Debian, Ubuntu, as versões do Ubuntu, tá? Bom, e aqui eu disse, né? Ao que tudo indica, Satoshi não quis recriar a roda, ou seja, criar um sistema operacional, né? Ele preferiu utilizar a base já existente, o sistema operacional para rodar o core do Bitcoin. E assim se seguiram os demais blockchains. O que acontece, gente? Por que eu digo que Satoshi não quis criar a roda? Ele também não criou um programa, ele criou um daemon. Por quê? O daemon, ele dá direito ele é um servidor. O daemon ele dá direito do usuário interagir utilizando ferramentas externas e não dentro do próprio sistema operacional. Porque se ele roda o core do Bitcoin ou XRP LED ou Ethereum, qualquer um, Cardano, tudo dentro de um sistema, dentro de um servidor diretamente, como ele sendo um sistema operacional, corre-se o risco, né, de quando você quiser interagir, atacarem o servidor e modificarem os diretórios, modificar os arquivos. Isso pode ocorrer com um arquivo daemon? Pode, só que a probabilidade de você proteger o arquivo é maior do que ficar empenhado em proteger só o servidor. Eu posso até estar falando uma bobagem aqui, mas ele quis deixar o blockchain um nível acima do sistema operacional, tá? De forma que ele ia ser uma interação de servidor e não uma interação a nível de máquina, tá? Bom, isso facilita a utilização dos recursos do blockchain muito, tá? Por isso que eu acho que ele fez dessa forma, porque se ele criasse um programa, esse programa deveria ser fechado, compilado. Quando ele fosse compilado, ninguém ia ter acesso aos códigos dele e também às configurações, e também não poderia fazer conexões via API para poder buscar a interação com o blockchain. Não sei se vocês entenderam isso, mas coloque aí nos comentários se você não entendeu, tá? Aqui eu fiz um outro prospecto, né? Além daqueles que eu já tinha feito aqui, ó. Além desses, eu fiz este daqui, tá? Para a gente entender mais um pouquinho além do blockchain. Então nós já vimos que o sistema operacional, que é esse azul, se conecta com o hardware, né? O blockchain, ele é um daemon que está utilizando os módulos do sistema operacional, assim como Office, AutoCAD, né? Lá no Windows, por exemplo. Aí nós temos aqui o blockchain, o sistema, o hardware, e acima do blockchain nós temos aqui que o blockchain é um back-end, né? Eu deixei aqui específico para ele rodar os módulos. Isso aqui tudo é módulo, ó. Tudo é módulo, tá? Oracle, DEX, AMM, Exchange, DID, XRP, taxa de XRP, Clawback. E nós temos acima desses módulos os front-end, que faz as conexões com o módulo do blockchain, né? Que são os DEPs, DeFi, né? Tem os games, o DAO, Storage, Wallet, as carteiras, né? Metaverso, tudo via DEP ou DeFi conecta via front-end lá no back-end, que é o código. E isso aqui que é o mais interessante no final. Nós temos aqui o blockchain que funciona como um daemon, mas nós temos outros daemons distribuídos em servidores separados do blockchain. Por isso que ele não pesa no blockchain, porque eles rodam um daemon próprio, tá? Por exemplo, Arbitrum, ele é um rollup.
né? Uma blockchain de camada 2. Ele não roda em cima, dos módulos do blockchain. Eles têm os seus próprios módulos, tá? Cada um deles aqui tem o seu próprio módulo, beleza? Charral, a mesma coisa. Soroban, a mesma coisa. Hydra, camada 2 da Cardano, a mesma coisa. Cada um deles tem a sua interação própria. E cada um deles roda em uma máquina separada, tá? Do que está o sistema operacional do blockchain. O que faz a comunicação desses camada 2 com o próprio sistema operacional? Isso aqui, ó. As APIs. As APIs é onde vai ocorrer a conexão de tudo que ocorre fora do blockchain para dentro do blockchain é uma API, tá? Tá demorando a carregar aqui, mas vai carregar. Bora, meu filho. Demorou demais, né? Aí, ó. Comece a usar APIs, HTTP ou WebSocket, né? São as formas de você se conectar ao blockchain. Se você não tem ou não quer usar uma biblioteca cliente na sua linguagem de programação preferida, você pode acessar o XRP-LED diretamente através das APIs do seu software de servidor principal, no caso o RippleD. O servidor fornece APIs sobre os protocolos JSON, RPC, né, que é a forma de conexão, e o WebSocket. Se você não executar sua própria instância do RippleD, se você não tem um validador, você ainda pode usar um servidor público. Gente, olha a vantagem do cara rodar um servidor, um RippleD, um validador dentro do ambiente dele lá, onde ele está criando a conexão com o RippleD, com o XRP-LED. É isso. Se ele não tiver um RippleD na máquina dele que está validando a rede e comunicando com outros validadores ao mesmo tempo, fica mais complicado para ele criar a conexão. Ele tem que conectar usando o WebSocket, né, que são bibliotecas, que são formas de conexão via HTTP, que é utilizando recursos de internet, né? E quando eu falo internet é o www, tá, gente? Aquele W3C, né? Que a gente fala os parâmetros do W3C. E se você quer conectar diretamente, usando somente, você tendo um servidor no seu ambiente, você pode usar o JSON, que é o RPC, tá? Bom, e aqui tem uma dica: você pode mergulhar direto na API com ferramentas WebSocket API ou usar o XRP-LED Explorer para acompanhar o progresso do livro Razão ao vivo, tá? Aí tem as diferenças aqui das conexões APIs, que essas conexões aqui elas vão ser usadas para estas rollups, tá? Qualquer rollup dessa daqui pode se conectar ao XRP-LED e utilizar os recursos de conexão, né, do XRP-LED. É claro que a forma de conexão de uma rede da Ethereum pode variar bastante em relação a uma da Charral, porque a Charral ela trabalha com a linguagem e com a programação idêntica ao do XRP-LED, e assim vice-versa para qualquer um. Mas qualquer um aqui pode se conectar ao outro. Vocês lembram que eu trouxe para vocês umas informações outro dia aqui, onde o Vitalik Buterin já fizeram e estão fazendo ainda conexão da Ethereum com o Bitcoin, aonde algumas coisas que eles definem lá pode ser validados dentro do Bitcoin, gente. Eu até falei, ó, eles querem destruir o Bitcoin desse jeito, né? Então tá aí. Você já consegue dizer que o blockchain é um sistema operacional ou é um banco de dados? Ainda não, né?
nós vamos ver nos próximos vídeos, né, mais informações que deixa você assim pensando, cara, será que o blockchain foi tirado dessa informação, dessa ideia do sistema operacional? Então, segue comigo e no próximo vídeo nós vamos trazer esse tipo de informação, tá? Nós vamos falar de log, tá? O log, que é muito parecido com o blockchain, tá? E ele está dentro do sistema operacional. Acompanha comigo no próximo vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.